Houve um pedido de desculpas, assim, com um certo peso de arrependimento. E nesse pedido de desculpas, os muçulmanos, eles queriam e exigiram do governo dinamarquês, em certa ocasião, por eles terem publicado no jornal daquele país uma caricatura humorística do profeta maior da religião muçulmana. E eu quero dizer para vocês que a maior dificuldade que temos nos dias de hoje, em toda a história que o ser humano tem, é na área do arrependimento. A prática do arrependimento. Por quê? O erro, certa ocasião, um conselho de uma igreja errou tremendamente numa das decisões que tomou. E o conselho veio diante da igreja e pediu desculpas à igreja. Mas alguém relutante no meio do conselho dizia: nós não podemos fazer uma coisa dessa. Porque isso daí, como é que nós vamos ficar? Como é que vai ficar a nossa reputação diante da igreja? Então alguém sabiamente entrou no meio e diz: olha, irmão, arrependimento é virtude cristã. Arrependimento é atitude. É uma atitude que se toma. E a coisa é complicada, meus irmãos, porque arrependimento não é um tema muito popular. Não é? Arrepender-se não é algo que alguém a toda hora quer fazer. Eu já vi... tem um pastor que sempre, quando ele pregava, ele dizia uma coisa, né? Ele dizia assim: eu já vi comunidades, igrejas, com diferentes nomes. Né? Ele dizia assim: eu já vi igreja batista da paz, já vi igreja presbiteriana da graça, mas ele dizia, né, que ele nunca tinha visto uma igreja presbiteriana do arrependimento. Porque certamente esse termo, arrependimento, não é alguma coisa muito popular. E quando Jesus começa o seu ministério, conforme está lá registrado no Evangelho de Marcos, ele começa assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o ponto de partida de se acreditar no Evangelho, traduzindo boas novas, aquele que veio, morreu, ressuscitou, deu a vida de graça por todos nós. Essas boas novas, quando você se arrepende, esse é o ponto de partida de tudo, é o arrependimento. Olha só o que Charles Finney foi um grande evangelista da história, e ele foi um instrumento usado por Deus para o segundo grande avivamento em América do Norte. E ele, certa ocasião, ele disse o seguinte, né, que se os membros de uma igreja se tornam muito frios, será realmente difícil despertá-los, porque eles possuem uma piedade formal, que anula a verdade. Então, o arrependimento, ele é fundamental para mudar as nossas atitudes para com Deus. E tem, então, eu quero conversar com você nessa noite sobre algumas características do falso arrependimento. O falso arrependimento. E o falso arrependimento, em primeiro lugar, ele não é, muitas vezes, um pesar pelos pecados cometidos, mas é pelas consequências
que os erros podem trazer. Então, é o tipo de pessoa que confessa não porque tenha arrependido, ou porque tenha feito alguma coisa errada. Ela confessa porque se ela admitir, ela confessar, né, a punição dela será menos. É uma espécie assim de estratégia, meus irmãos. Estratégia para fugir das consequências. Aí ela peca de novo porque ela tenta manipular as coisas. Certa ocasião, uma mulher chegou com óculos escuros na igreja e procurou o seu pastor. E ela disse: o meu marido me espancou. E convocado o marido, este se arrependeu, pediu perdão, 1000 desculpas e voltou para casa. Passaram-se alguns dias e a mulher voltou e disse: pastor, passe a mão aqui na minha cabeça. E o pastor colocou a mão na cabeça dela e viu alguns calombos, alguns galos, né? E ele perguntou: mas o que aconteceu? Pastor, agora ele não me bate mais no rosto, ele me bate na cabeça, porque na cabeça não aparece, né? Eu não estou ensinando técnicas de tortura aqui não, viu, meus irmãos? Tá? Mas, na verdade, o que aconteceu com esse homem? Ele, na verdade, se aperfeiçoou no mal. Né? Era um marido que, às vezes, ia na igreja, às vezes não, com a mulher. A mulher, assim, era cristã, mas ele a acompanhava, tinha medo de perder a esposa, então ele encobriu, se aperfeiçoou no mal. As lágrimas dele, naquela ocasião, não eram de arrependimento. O choro dele não era de arrependimento. E ele então sentou de novo, o pastor com ele, e ele agora se tornou muito arrogante. Né? Mas o pastor disse para ele: amigo, você está se aperfeiçoando no mal. Né? E o texto de Oséias, no capítulo 5, versículo 15, o nosso texto aí, esse texto é lido muito na igreja para confissão. Mas se tem alguma coisa neste texto que ele não está falando, é de confissão. É interessante. Este texto ele está falando de falso arrependimento. Porque Deus diz assim: eu irei, voltarei, ali Oséias diz, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: este povo, aqui do texto, tem pecado. E Deus está falando: eu vou sair de perto deste povo, até que eles reconheçam-se culpados. E o povo, o que o povo faz? No capítulo 6, versículos de 1 a 3, parece que é uma atitude de confissão. Se você examinar, uma atitude de confissão até maravilhosa. E o texto diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará e ao 3º dia nos levantará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, Deus olha essas declarações aqui, e o que ele faz? Ele olha as declarações, mas ele não se impressiona com essas declarações do povo.
Porque o versículo 4 do texto diz o quê? Deus está dizendo o quê? Que eu vou... Ele diz assim, o que eu vou fazer com você, Efraim? O que eu vou fazer com você, Judá? Vocês não têm jeito. Porque o amor de vocês é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. Está lá no texto. Se você acompanhar, e isso então é só jogada psicológica. Deus está dizendo, eu não estou vendo em vocês arrependimento. Eu não estou vendo arrependimento sincero. E que coisa complicada isso, meus irmãos. E se nós formos sinceros aqui, muitos de nós estamos fazendo uma jogada psicológica com Deus. Muitos de nós queremos enganar e trapacear Deus. Adão tentou fazer isso. Quando Deus confronta Adão, ele tenta se safar, não é mesmo? Não é o que o texto diz? Ele tenta escapar. E o que é isto? É tentar enrolar Deus. Enrolar Deus com o nosso raciocínio. Nós fazemos, muitas vezes, meus irmãos, isto com muita sabedoria e com muita habilidade. Ele diz, vamos voltar para Deus, porque Deus vai restaurar, Ele fez a ferida, mas vai nos sarar. É o que o texto diz. E Deus diz, mas o que eu faço com vocês? O que eu faço com você, Efraim? O que eu faço com você, Judá? O amor de vocês é um amor passageiro, é um amor como o orvalho da manhã, que cedo passa, vocês logo estão titubeando de novo, estão fazendo as mesmas coisas, estão indo na igreja e cometendo os mesmos erros, isso não vale, não tem como. O amor de vocês é só uma tentativa de me impressionar. Vocês não mudam. Vocês querem continuar do mesmo jeito. Eu vou à igreja, mas eu quero a minha vidinha. Vocês dizem coisas bonitas, interessantes, mas isso não entra. Por quê? Porque eu sei onde está o coração de vocês. Isso é falso arrependimento. Então, a característica do falso arrependimento é exatamente isso que nós estamos falando. Nós voltamos para Deus não porque estamos interessados, muitas vezes, em que Deus nos mude. Mude o nosso caráter, mude a nossa mente, mude as nossas atitudes. Mas, muitas vezes, para simplesmente, meus irmãos, ficarmos como estamos e enrolar a Deus. E levamos a vida assim, superficialmente, sem nos aprofundarmos, sem abraçarmos as questões divinas, as questões que têm propósitos. Então Deus diz, eu não sei o que eu faço com vocês, porque vocês são como o orvalho da manhã que cedo passa, não tem consistência nenhuma. Mas a segunda característica do falso arrependimento é a gente ficar com peso na consciência. Há um exemplo claro disto em Mateus capítulo 27, versículo 5. E fala da história de Judas. E Judas, o texto diz assim, então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Esta é a característica do falso arrependimento. O falso arrependimento, ele não passa de um peso na consciência. Mas ele não te transforma interiormente. Ele não te dá direção, na direção de Deus. Judas fez a coisa errada e tocado de remorso, tocado de culpa, peso na consciência,
ele toma uma outra atitude. Mas isso não vai aproximar o Judas de Deus, para ele ser restaurado. Ele não quer olhar novamente nos olhos de Deus. Ele prefere agir em relação ao seu suicídio, e é o que ele faz para não enfrentar o confronto do olhar de Deus para dentro do coração dele. E o remorso não nos leva a lugar nenhum. Uma coisa que você precisa aprender, de uma vez por todas, é que a culpa é um poço sem fundo. A culpa é um poço sem fundo. Culpa é como um buraco. Quanto mais você cava, mais profundo ele fica. Todas as coisas, meus irmãos, todas as nossas motivações, se elas forem baseadas na culpa, no medo, na punição, são atitudes erradas que nós tomamos em relação a Deus. E o texto aqui nos mostra uma coisa muito importante: a diferença de uma pessoa que é tocada por remorso ao invés do arrependimento. Se você está vivendo hoje uma atitude que exige arrependimento, arrependa-se e creia no Evangelho. Tome uma atitude. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê, que nele crê. Então, quando você se arrepende, você ouve as boas novas. As boas novas de restauração. As boas novas de cura. As boas novas de perdão. As boas novas de aceitação. Aquelas boas novas de um Deus que sabe todas as suas limitações, que conhece todo o seu coração, que sabe quem você é. E que diz para você: vem, filho, e se arrepende, porque eu estou aqui para te abraçar. Eu estou pronto para te olhar nos olhos e não te julgar mais, porque você se arrependeu verdadeiramente. Eu quero cuidar de você. Que bênção, né? Então, o falso arrependimento, ele vai te levar a uma viagem de culpa e de remorso. E não vai trazer libertação a você. Este é o falso arrependimento. Mas em último, a última característica do falso arrependimento é que o falso arrependimento é nós tentarmos fazer coisas como forma de compensação por causa de um erro que cometemos. E o texto que a gente pode ilustrar isto é o texto de 1 Samuel capítulo 15. É um caso maravilhoso esse de Samuel capítulo 15, né? Porque este é o caso da história de Saul e é muito interessante. Deus chegou muito claramente, trouxe ordens muito claras a Saul. Ele disse para Saul: vai, Saul, lá na guerra, e não traga nada dos amalequitas. Não me traga nada desses amalequitas, eu não quero nada deles. Nem um despojo, nem um artefato. Eu não quero nada desse povo, disse Deus. O Saul vai para a guerra. E uma das coisas que os conquistadores, os grandes guerreiros do passado, eles gostavam de fazer, sabe o que é? Era que quando terminasse a guerra e eles fossem vitoriosos, eles gostavam muito o que eles gostavam de fazer era de despojar o inimigo, tirar aquilo que era mais precioso do inimigo e trazer para casa. E Deus diz: não traga nada, Saul, dos amalequitas. E Saul vai para a guerra, volta, e ele volta lá com uns animais bem bonitos, né? Uns animais, né? Aqueles bois e ovelhas peor, né? Gordos,
criados na cocheira e com pedigree. E ele traz esses animais. E quando ele traz os animais, aí ele se defronta com Samuel. E Samuel vê uns barulhos lá, vê alguns mugidos, alguns balidos. E ele então diz: Saul, vem cá, o que é esse barulho aí? O que está acontecendo aí? O que houve aí? O que são esses mugidos, esses balidos aí? E o Saul: isso aí são os animais aí que eu trouxe para oferecer para o Senhor. Eu trouxe para oferecer para o Senhor. E o Samuel diz para o Saul: Saul, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. O que foi que Deus te pediu? Ele diz, né? Ele diz, sabe, eu sei o que ele me pediu, mas eu trouxe para oferecer em holocausto a Deus. Está lá no versículo 21. E Samuel então diz também no versículo 21, né? Saul, tem porventura Deus prazer em holocaustos e sacrifícios, ou em que se obedeça a sua palavra? Porque o obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque, meus irmãos, rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião é como o pecado de idolatria. E este povo, Saul rejeita a palavra do Senhor. E porque ele rejeita a palavra do Senhor, o que acontece? Deus também o rejeita como rei. Aí o Saul é pego. Saul percebe que não tem saída. Que não tem saída. Saul percebe que o mal que ele faz, que a sua argumentação não surtiu efeito no coração de Deus. Deus não foi trapaceado por ele. Aí ele diz: eu pequei. Aí ele diz: não, eu errei. Eu errei porque eu temi o povo. E então eu fiz tudo errado. Eu não devia ter feito isso, mas olha a atitude que ele tem. Né? No versículo 25. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Mas o que está no coração de Saul, você percebe aqui, nitidamente, no versículo 30. Então, o que ele está querendo aqui é que ele fez uma coisa errada e ele pede para que ele volte com Saul, volte lá com Samuel, e ele seja honrado pelas autoridades. Ele não está preocupado com a glória de Deus. Ele trouxe aqueles animais, foi para ele mesmo. Na última hora ele quis compensar o erro dele. E o que é interessante é que Saul usa um argumento que normalmente nós usamos. Ele tenta trazer animais para compensar a Deus. Nós fazemos muito isso. Muitas vezes nós pecamos, começamos a encher a nossa agenda de atividades, de programas, para que a gente possa compensar muitas vezes o nosso fracasso. Nosso fracasso como pessoa, como adorador de Deus. Às vezes ficamos um tempão fora da igreja e você bate na sua consciência uma coisa e fala: nossa, quanto tempo que eu não vou à igreja, mas agora já arrumei um jeito. Eu vou pegar 4 domingos e vou bater direto. Aí eu já dou uma compensada e já acerto as minhas contas com Deus. Não funciona. Não é isso que Deus está pedindo. É mais ou menos quando um cônjuge comete um erro contra o seu cônjuge e alguém ficou machucado com aquela situação.
E ao invés de lidarmos com a situação, na questão do arrependimento, e voltar e pedir perdão, nós começamos a encher de flores, começamos a encher de presentes, brinquedos, com o filho, com a esposa, com o marido, mas nunca chega e diz assim: querida, pisei na bola. Você faz o que você quiser, mas eu preciso sair dessa situação perdoado. Me perdoe. Eu quero que você me perdoe, meu esposo, minha esposa, meu filho. Você percebe o que pode mudar? Então, na verdade, o que ele tenta fazer, o Saul, é substituir o momento de quebrantamento dele por uma série de sacrifícios, de rituais, para justificar o fato de que ele está arrependido. Nós fazemos isso muitas vezes com Deus. É mais fácil a gente começar a vir para a igreja, trazer dízimos, começar a fazer uma série de coisas, do que a gente dizer: pisei na bola, Senhor. Chegar diante de Deus e dizer: eu pequei, errei. Porque arrependimento é encontro com o seu próprio mal. É nós não gostarmos de... quando acontece isso, a gente não tem gosto de encontrar o nosso lado escuro. Mas o que Deus espera de nós é exatamente isso. Olha o que Deus diz na sua palavra. Será que Deus tem prazer em holocaustos e sacrifícios? Não. O que Deus quer é que a gente volte. Volte a Ele em arrependimento. Arrependimento sincero, sem máscaras. Não, agora eu vou trazer ofertas. Não, agora eu vou me comprometer, vou ser comprometido com a igreja. Então, volte para Deus e diga: Deus, aqui está o meu fracasso. Pequei aqui. Olha por mim, Senhor. Eu preciso do teu perdão. Preciso da tua graça. Eu preciso que o Senhor me toque, Senhor. E isto é exatamente o que significa arrependimento. Então, rapidamente, eu quero deixar para você, sobre o arrependimento. O Charles Finney, ele diz o seguinte, que arrependimento é a mudança da mente para com o erro. É a metanoia da mente, é a mudança de comportamento. É quando eu vejo o que eu fiz e digo assim: Deus, eu não devia ter feito isto. E realmente eu estou triste e a minha mente vai mudar agora. Foi desagradável aos olhos do Senhor. Mas eu quero agora mudar a minha atitude. Eu quero renovar o meu homem interior. Eu quero ter uma nova vida, esta volta para Deus. A palavra arrependimento, ela tem essa ideia de mudança de caminho. Você muda o caminho. Quando eu estou indo numa direção, chego à conclusão que aquela não é a direção correta e eu retorno. Então é preciso mudar a mente, mudar o contexto da nossa mente, para que as coisas mudem. Isso é necessário. Eu olho para o meu pecado e digo: eu não quero mais viver desse jeito. Conclusão: o verdadeiro arrependimento tem duas considerações e eu termino. Verdadeiro arrependimento deve sempre estar voltado para o coração de Deus. É quando eu entendo, meus irmãos, que eu estou ferindo a santidade de Deus. E muitas vezes, nós nos arrependemos por causa do que nós podemos sofrer. Mas a grande questão é você se arrepender porque você sente que está ferindo, agredindo o coração de Deus. Há uma expressão
no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 6, que fala que quando nós pecamos, nós estamos crucificando novamente a Cristo, Filho de Deus. Novamente, nós estamos expondo Cristo à vergonha. Quando nós pecamos contra Deus, nós estamos mais uma vez colocando os cravos, os pregos, nas mãos de Cristo. Será que eu estou, nesta noite, entendendo que o que está em questão aqui é a glória de Deus? É glorificar a Deus? Glorificar a Deus com a minha atitude? Glorificar a Deus com os meus atos, com os meus gestos? Será que eu estou entendendo que quando eu estou pecando, eu estou trazendo dor a Deus? Isto é arrependimento. Quando entendemos que estamos ferindo o coração de Deus. E o segundo e último, sobre o verdadeiro arrependimento, é a peregrinação da mente e da carne para a mente de Cristo, aliado à ação do Espírito Santo. O teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard, ele disse e trouxe uma frase sobre arrependimento. E ele diz aí, né, que quando o pecado entra em discussão, a ética fracassa. Pois o arrependimento é o implícito reconhecimento do pecado e a suprema expressão da ética. Ou seja, o que vai transformar a nossa atitude em relação a Deus, em relação às coisas de Deus, é a compreensão, meus irmãos, do mal em relação à palavra, às promessas dele. Agora, o verdadeiro arrependimento surge quando o Espírito Santo desce sobre a nossa vida e começa a trabalhar em nós. Começa a agir no nosso coração. Porque nós não estamos dispostos, muitas vezes, a abrir mão dos nossos direitos, a assumir as culpas, a ter as perdas na nossa reputação e na nossa glória pessoal. Uma das teses afixadas por Lutero na capela de Wittenberg foi esta: a vida cristã deve ser de contínuo arrependimento. A minha oração é que nesta noite Deus dê a mim, a você, a capacidade de se arrepender continuamente. Porque eu sei que a minha capacidade de enrolar quem está próximo de mim e tentar substituir o meu arrependimento e contrição com atitudes religiosas é muito fácil. Eu sou muito hábil nisso, porque o mal habita em mim. Há uma natureza dentro de mim. Mas Deus não está interessado nisso. Deus conhece muito bem o nosso coração. Ele sabe se em nós há um verdadeiro arrependimento. Esta é a palavra que eu quero deixar para você nesta noite. Você possa retornar para casa debaixo dessa graça de Deus. E quem sabe, nesta noite, renovar os seus votos e dizer: Deus, eu estou aqui. Eu não quero me importar muito não com a minha própria glória, nem com a minha própria reputação. Mas o Senhor sabe o meu coração. E sabe o quanto que eu quero te adorar, o quanto que eu quero te servir. O quanto que eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. E você então vai ouvir os ecos da voz de Jesus dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho.